Bom dia, hoje é domingo, domingo de Páscoa, 12 de abril de 2020. Sejam bem-vindos ao nosso café. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, querida. Kátia, Olinda, bom dia. Minha gambiarra aqui, tentar Tá ajeitar num minha lugar gambiarra. diferente hoje aí, Alê. Oi? Você tá num lugar diferente hoje aí, Tô não, tá não? tô Normalmente não. você vem perto das plantas, da natureza. Então, eu tenho muita vontade de fazer o evangelho lá fora. Só que assim, passa muito carro. E sempre vai passar alguém, e sempre vai fazer barulho, e sempre passa um caminhão, aí eu desisto. E aí eu geralmente deixo a janela da sala aberta pra entrar, né, um pouquinho, só que é justamente ficando no meio do barulho. Deixa eu até abrir, porque os passarinhos estão cantando hoje, eles querem participar, né? Ai, que bom, que bom. Cada dia a gente tem um Bem, bom participante dia. novo. Vamos Você viu que os nossos chamar nossa participantes do pessoa. Evangelho, cada vez eles variam um pouquinho mais, né? É isso aí. Ok. Ainda tá no meu relógio aqui, falta um minutinho ainda para as 7, para a gente esperar um pouquinho o pessoal chegar. Domingo de Páscoa, nada por É, acaso, né, Ali? é. Eu fui lá fora rapidinho, alguém de madrugada veio aqui e espalhou balões vermelhos nas portas da gente. Na sua rua? É, nas casas estão com uma bola cheia assim, vermelha. Algum significado cristão, né, para os católicos, provavelmente. Porque no domingo de Ramos, a minha vizinha, ela é Se a gente der católica, uma eles dica aí, botaram. pode ser. E aí eles botaram na semana passada, no domingo de Ramos, os ramos da procissão que não teve, né? Eles Uhum. botaram na porta da rua, assim, de casa, né? Ficou bem Aham. legal. Aí a minha vizinha colocou. Acho que assim, é mais do que a religião, é a cultura, né? De relembrar. É interessante, de certa forma é meio simbólico, mas é cultural. Eu acho que mais importante disso tudo é a força que se põe num símbolo, né? Então, assim, Sim, quando você bota o símbolo, eles empregam ali toda uma energia, eles colocam toda uma força, uma fé. um E aí isso é sentimento. transformador, né? É isso que é É legal. isso Bom que dia, mostra, com pessoal. certeza. Bom dia. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer a leitura, continuar, né? Seguir a leitura do capítulo 5. Nós estamos hoje falando sobre as causas atuais das aflições, nesse capítulo que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. É verdade, olha lá, o Vênia falou, o Alessandra, que pode ser uma referência à pintura que os hebreus fizeram antes da passagem. Eu lembro disso Ai, que mesmo. interessante. Eu É nunca, nunca. vermelhinho. Eu nunca eu tinha vivido isso, né? Nem quando eu era católica. Eu acho que isso também é muito interessante porque a gente vive hoje uma Páscoa diferente do que a gente já viveu antes, né? Então as pessoas estão tendo que se reinventar. E É. isso é muito legal. Então, seguindo, né? Vamos lá. É o capítulo 5 hoje que a gente está, para quem está acompanhando aí. Item 4. Hoje a gente vai ler o item 4 e o 5 sobre as causas atuais das aflições. Vou fazer então a prece inicial para a gente poder começar. Jesus, querido amigo, nosso irmão maior, bom dia. Queremos mais uma vez nesse dia entregarmos a nossa boa vontade, o nosso coração, da forma como ele estiver, para que com você, querido Mestre,
estejamos ligados neste dia e façamos dele um bom dia para nós e para todos aqueles que conosco partilharão estas horas. Agradecemos aos nossos mentores, queridos, inseparáveis protetores, que nos incentivam e de nós buscam a luz a todo instante. Agradecidos estamos mais uma vez pela essa dedicação, desejosos de fazer jus a todo este carinho e este amor que nos é devotado. Pedimos licença para começar a leitura deste Evangelho neste domingo de Páscoa, para que essas reflexões nos confortem ainda mais e confortem a todos aqueles em que estas energias puderem alcançar. Que assim seja, graças a Deus. Que lindo. Vamos então? Vamos então. Pode começar aí, amiga. Então, eu vou botar aqui para eu ficar menos A gente estranha. nem se apresentou, né? Mas a Alessandra já esteve aqui com a gente. A maioria Isso. já deve ter visto. Meu nome é Alessandra, eu sou tarefeira lá na Suave Caminho, né? E estudante principalmente, porque todos somos, né? E tô... Ai, meu Deus, isso é minha gambiarrinha. Fica aí, meu filho, por favor. Nossa Senhora das Gambiarras, como o povo fala, né? Protegei-nos. Então, vamos lá. Causas atuais das aflições, que a gente está lendo, né? Começou agora o capítulo 5, e ele começa assim. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Amiga, se você quiser ir pontuando, é só você interromper, tá? Pode deixar. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho e do egoísmo, e tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados, da ingratidão deles. Deixa eu fazer uma paradinha aí. É interessante, assim, a gente vai lendo e ele vai falando sobre as coisas que os homens, né, nós, humanos, vamos sucumbindo ou se deixando levar, né, vacilar na presente encarnação, né, que nos causam infortúnio, como ele disse aí, por nossa própria culpa e dentro daquele espaço, né, que não necessariamente são as consequências de outras vidas, mas desta. Mas ele vem falando, então, sobre a nossa responsabilidade no nosso caminho, até que ele chega aqui e fala sobre a parentalidade, né, que é a maternidade e a paternidade. E aí ele agrava isso, porque ele diz que a gente não só é responsável pela gente, mas também é responsável
por aqueles a quem Deus confiou a nossa tutela. E ali não se encaixam somente os filhos, ali se encaixam amigos que de repente você está vendo ter comportamentos que vão prejudicá-lo, e se você não for alertá-los, você pode depois sofrer com aquelas consequências que esse amigo terá, e aí você vai ter a culpa e o remorso. Poxa, eu poderia ter evitado que ele fizesse isso, em vez de aconselhá-lo para o bem, eu não fiz nada, ou pior, né? Eu ainda o incentivei. Então, nessa parte, quando ele começa a falar da paternidade e por conseguinte, né, da maternidade, da parentalidade, ele nos diz que a gente não só tem responsabilidade sobre o nosso caminho, como também somos responsáveis pelo que influenciamos ou deixamos de influenciar os outros, né? Tem o Marcelo Turra, ele fez uma vez um seminário lá na SESC, foi logo que eu entrei para o estudo, né? Eu fui assistir porque era sobre relações familiares. E aí, lógico que eu fui porque todo mundo quer saber das suas relações familiares. Eu não sou mãe, eu só tenho sobrinhos, tanto de coração quanto de barriga, e sou tiazona mesmo. E aí ele começou justamente a falar disso, da responsabilidade dos pais. E assim, eu que não sou mãe, eu senti um tapa assim, sabe? E ele fala, sim, vocês são responsáveis. Por quê? Porque Deus confiou a você um ser que é pequeno, que não tem o entendimento. Ele veio pequenininho para vocês, para justamente a gente poder incutir nele, primeiro polir as más tendências, polir as arestas, né, do que a gente vê das más tendências daquela criança, que é um ser humano, que é um espírito, que tem muito mais do que só aquela existência. E sim que a gente tem a responsabilidade de co-criar, porque, né, a gente tem literatura dentro da doutrina espírita que fala que como Deus criou e Jesus foi co-criador do universo, nós somos co-criadores com Cristo e com Deus, né? Então, se a gente é um co-criador, a gente está co-criando com Deus aquele ser que foi confiado a nós. Como você falou, os filhos, os amigos, os pais, que a gente esquece as relações familiares dos pais, né, os parentes, principalmente aqueles parentes que a gente sempre tem alguma questão a resolver e que a gente às vezes tem melindre, tem algum tipo de sentimento não tão legal, né? Mas é muito importante, porque quando a gente fala de causa de aflição ou qualquer problema que eu faço comigo mesmo, o débito é comigo. Então, assim, eu e Deus. Só que quando entra um outro ente, um outro ser, é complicado, porque você está influenciando a vida de alguém que não é você. Então, a sua responsabilidade é maior. Então, o que você tem que pagar é maior, né? É que nem aquela dívida. Quando a gente bota o nosso nome na dívida, é muito prático, né? Agora, quando você coloca o nome de uma outra pessoa que não é você na dívida, que é o problema. E aí, a cobrança é maior também, né? Exatamente. E dentro disso aí que ele colocou ainda, né? Que não tem muito a ver com o tema, mas é que não tem como não falar sobre isso. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. A gente percebe que muitas vezes esse amor muito deslumbrado de pais, né, com filhos ou, enfim, com qualquer pessoa, faz com que a gente passe por cima e não enxergue aquelas situações, aquelas dicas que aquele espírito está dando de uma tendência de caráter ou de comportamento que, dependendo do momento, você ainda consegue fazer uma transformação um pouco mais eficiente. Fui eu que travei? Não, travou não. Não para Então, mim. que a gente tem que, algumas vezes é difícil, né? A gente olhar para uma criança, por exemplo, e perceber nela já alguma tendência de comportamento. Porque tudo a gente acha que é muito bonitinho, que é muito lindo, que faz graça, mas é preciso a gente estar atento para isso também. E muitas vezes a gente não se atenta, não só para as crianças, como em muitos relacionamentos, né? Que às vezes a pessoa só vai perceber depois que tem um rompimento. Poxa, ele era assim, ele era assado, e eu sempre passei o pano por cima, né? Sempre ignorei isso, sempre achei que ia mudar. Se a gente realmente não encarar os fatos como eles são e trabalhar, a gente não realiza mudança. Nem com a gente, né? Se a gente não fizer um autoconhecimento, não perceber, não botar ali no espelho quais são as nossas sombras,
é difícil a gente mudar se a gente ficar se enganando. E assim também é com as nossas relações. A Val colocou ali, né, que parece fácil e que é bom quando a gente cria com conhecimento, é melhor. Eu acho, assim, o que a gente está falando aqui não é para a gente se culpar, não, tá? É É só para assim, a gente atentar, porque quantos de nós, né, a gente vê na gente mesmo. Difícil é a gente reconhecer em nós as nossas, as nossas mazelas, aquilo que a gente tem a melhorar. Mazela não, aquilo que a gente tem a melhorar, né? Então, quando alguém tem um filho, é muito complicado, porque a mãe ela quer dar todo amor, ela quer dar todo carinho, ela quer dar tudo, né? Eu escutava muito dos meus pais, eu quero te dar tudo aquilo que eu não tive, né? E eu acho que isso não é o problema, dar tudo que você não teve. É ter olhos de ver, isso é difícil, né? Eu optei por não ter filhos, porque eu acho que eu não conseguiria dar conta justamente disso, né? De você olhar para uma pessoa, por um ser, independente da idade daquele ser, e conseguir entender de uma maneira muito fria justamente o que tem que ser polido, né? Então a maternidade ela é um desafio para todos, né? Eu acho que algumas não dá vêm. para olhar de maneira fria, não. Não tem como. Não, nunca, nunca, De nunca. Eu maneira acho que fria, assim. não. Você percebe, sim, se você tiver olhos de ver. E é por isso que o conhecimento, o entendimento e o estudo são muito importantes, né? Porque você consegue fazer o discernimento do que é o seu amor e que o amor, ele também, ele requer esse burilamento, né? Tanto é que Deus nos ama e que e sabe, conhece as nossas sombras, nos ama apesar delas, mas a todo instante nos dá oportunidades de nos melhorarmos. É nesse sentido, né? É isso aí. É, Dorinha, está aí? Ah, parece que tivesse Tô travado. aqui. Antes disso, né, a gente começou a falar da maternidade porque é uma coisa que pega muito, né? Mãe é um ser assim, totalmente maravilhoso, mas a gente estava falando das causas atuais das aflições, e aí só para trazer um pouquinho o assunto para cá, né? Quando a gente lê causas atuais das aflições, como Dorinha mesmo ontem expôs no estudo com o Sérgio, que muitas das dores, das aflições que a gente vive hoje não são de outras vidas, é desse presente que a gente vive, dessa encarnação, né? E aí, quando a gente vai estudar essa causa atual da aflição, a gente vê que ele separa assim as causas atuais e as causas passadas, que vai ser estudado amanhã. Então, as causas passadas são coisas que aconteceram, você não mexe. Porém, as causas atuais são evitáveis. Uhum. Elas são as causas que a gente tem domínio hoje em dia, né? É o jogo do xadrez que você vai conseguir mexer as peças. Sim. Então, ele começa falando aqui no item de algumas coisas, né, que são as causas, né? Então a questão da culpa, a falta de ordem, das uniões que não são feitas pelo amor e sim pelo interesse, Uhum. e pela questão da falta de burilamento, seja de seu ou de um outro ser ao qual você detém a criação. Fala das doenças, né? Dos Porque excessos. dos excessos, então assim, todo excesso faz mal. Da mesma forma que a diferença entre um veneno e um remédio é a porção, é a dosagem, é justamente, né? Tudo que é em excesso faz mal. Comida, bebida, tudo, tudo. Então, e isso acarreta no nosso corpo físico, né? E o que ele não falou aqui, os sentimentos, né? Tudo aquele sentimento que a gente tem dentro da gente causa doença. Sim. Então, o orgulho, a vaidade, a soberba, a inveja, a ira, tudo isso também condensa no nosso corpo, trazendo doença, né? A gente poderia dizer que seria a falta de ordem do que a gente tem, né? Pode seguir aí que eu te interrompi e a gente parou um tempão falando. Vamos lá. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que o torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Há quem. Outra pausa. Rapidinho. Ah, Rapidinho. Desculpa. Mas assim, só um parêntese, né? Que a gente estava falando de culpa agora há pouco, e que às vezes a gente se para.
se culpando mesmo, de Sim. fato, né? Mas a gente tem que entender que tudo tem um grau de responsabilidade, né? Se hoje a gente consegue olhar para as situações e perceber os nossos equívocos, beleza. Muito provavelmente, à época, a gente não tinha o pensamento e amadurecimento que nós temos hoje. Então, aqueles equívocos poderiam ter sido evitados se a gente fosse um pouquinho mais cauteloso, mais vigiante. De repente, a gente não estava nessa ligação com Deus, com a prece, como a gente está hoje. Poderiam ter sido evitados. Mas não foram, e foram eles, com as consequências advindas deles, que nos trouxeram hoje esse olhar e esse amadurecimento. Então é assim que a gente tem que encarar. Porque dificilmente nós vamos olhar para o nosso passado recente, dessa atual encarnação, e dizer exatamente isso, né? Se eu que eu não tenho nada que se eu tivesse feito ou deixado de fazer, eu não teria me arrependido. Não, a gente sempre fez, provavelmente a gente fez alguma escolha da qual a gente se arrependeu, mas que isso fique lá e que a gente consiga tirar o que tem de bom. É isso aí. Se a gente olhar para ontem, vamos olhar para muito longe não, dia de ontem. No dia de ontem, se a gente fosse passar assim um filme, e dizer, poxa, eu me arrependo de ter feito isso. Eu acho que a constatação de que você fez alguma coisa que não te fez bem, que é o importante. É você Sim, constatar que aquilo ali que não é legal te incomodou de alguma forma. Se incomodou, ótimo, perfeito. Vida que segue e vamos mudar de hoje para diante, como a Val falou, né? com certeza. Como o Chico disse, E fazer o novo eu recomeço. Isso aí. Isso. E eu acredito que para que a gente tenha a certeza do aprendizado, muitas vezes a gente é colocado novamente naquela oportunidade de fazer o mesmo equívoco, né? E aí a gente vai Está. saber se a gente aprendeu ou não, dependendo da nova escolha que a gente fizer. Algumas vezes a gente consciente volta a escolher o errado, né? Um exemplo muito fácil disso é a pessoa que está eu sei que o vício é uma doença, tá? Que vai além, que requer uma vontade, uma coisa até, às vezes, química, uma ajuda, às vezes, até química do corpo para que a gente consiga vencer. Mas um exemplo disso é a droga, né? Você, ou qualquer tipo de droga, a bebida alcoólica, que é para as pessoas que são alcoólatras, o próprio cigarro, enfim. Dentre essas drogas até as outras, né? Quando a gente olha para aquilo e percebe, não, eu não quero mais, eu não vou fazer mais e decidi, não fiquei bem, como a ressaca, né? Que todo mundo tem aquela crise de consciência, fala, não, nunca mais eu vou fazer isso. Chega um dia de sol, chega um churrasco, chega não sei o que, a pessoa tá lá de novo, sabe que tinha prometido que não ia fazer de novo, não, é só uma cervejinha, é só uma coisinha, e quando vê, tá fazendo a mesma coisa. Então a gente é colocado de novo na oportunidade de saber se a gente realmente se arrependeu. Porque é muito fácil a gente dizer que se arrepende daquela escolha quando a gente está sofrendo as consequências naquela hora. Mas a nossa memória é meio curta, né? Porque passa um tempo, aquela dor da consequência, seja ela qual for, serenou, e aí você pode titubear de novo. E a vida nos coloca constantemente em oportunidades de saber se realmente aquela escolha vai ser definitiva. É, Eu porque quando a enrolei gente está muito com para a. falar. Travou as duas, a Geisa falou. Voltou? Acho que voltou. É, nós duas Estamos travamos. Porque acho esperando que quando ver. você trava, eu também travo junto. Eu também É, mudei porque a a live saiu internet. daqui, partiu daqui. E é isso, né? Desculpa É. interromper de novo. Nada, eu acho que é interessante isso, porque quando a gente está com a adrenalina no corpo, tá dizendo que voltou. Quando a gente está com a adrenalina no corpo, a gente tem essa questão de dizer que eu não vou, mas quando tudo serena, é que a gente raciocina, né? E quando a gente raciocina, é que vem o teste. Então, quando a gente está calmo, está tranquilo, e que vem o teste, é que a gente vai ver se a gente está realmente passando ou não, né? Porque quando tá com a Sim. adrenalina no corpo, minha filha, a adrenalina ela tira a gente e leva a gente para um outro patamar, né?
Então vamos lá. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a previdência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Eu vou fechar tudo, aí eu faço uma consideração de uma coisa que eu li. Os males desta natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Quando a gente fala assim, né, que o homem, quem seria o causador das nossas infortúnias, né? O próprio, se eu não me engano, foi Sérgio que falou ontem, a gente para quando tem algum tipo de problema e fala assim, Deus, você é culpado. Foi numa palestra que eu ouvi do Haroldo. Ele fala assim, você vai para um cantinho e fala, Deus, por que eu estou vivendo isso? E começa a ter aquela DR com Deus. Mas se a gente vê, né, lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem é Deus, né? Se Deus é esse Pai, Criador de tudo, como um pai, ele não quer ver filho nenhum sofrer. Muito menos vai meter o dedo assim e falar, você vai sofrer isso e você vai sofrer aquilo. Então, se o pai é de amor, de bondade, de misericórdia e de benevolência para conosco e não nos faz sofrer, e a gente sofre por quê? Porque o pai que não escolheu só pra gente? Não tem como, né? Então, assim, quando a gente vê quem é Deus, que é esse amor puro e maravilhoso, a gente não pode culpar a Deus, senão a nós mesmos pelas nossas escolhas, né? É uma linha de raciocínio quando a gente para a gente poder ver, né? Eu tô doente, eu tô na pobreza, eu perdi tudo. Enfim, tudo aquilo que acontece com a gente, ele é uma consequência de alguma coisa. E como espírito mortal que somos, em que não temos só essa existência, algumas coisas, e a gente tem que separar o que é prova e o que é consequência, que é a causa, né? Porque algumas coisas que a gente vive realmente é uma prova que a gente pediu. Mas é que nem a gente levar um tropeção e culpar porque a pedra está no caminho. Às vezes é uma desatenção, você olhou para o lado, você estava distraído, às vezes com um pensamento seu. Então, assim, é muito fácil culpar a pedra que está no meio do caminho, mas cadê a sua atenção? Você parou para ver que tinha uma pedra no meio do caminho e você foi em direção àquela pedra? Né? Então, justamente a lei de ação e reação, que eu ia falar, né? Que as causas que a gente tem, seja da vida passada ou dessa, é justamente a lei de ação e reação e a lei de reencarnação que estão prevalecendo, né? É a misericórdia divina para que a gente possa justamente passar, aprender e ser testado. É por isso que quando a gente vem, né, novamente, reencarna, os nossos mentores falam que a gente vai pagar tudo parceladinho, né? Porque eles sabem que além do que a gente tem que pagar das causas anteriores, a gente ainda vai se complicar aqui adquirindo novas dívidas, né? E uma dica... Se a gente conseguisse vir trabalhar no bem só para a gente vamos dizer assim, para a gente se quitar os nossos débitos, estava ótimo. O problema é que a gente vem para quitar os débitos anteriores e contrai novos, né? E não paga os débitos anteriores. Aí vira uma bola de neve pior que o cartão de crédito. Uma dica, né, para quem quiser, tem o canal dos Amigos da Luz, eles têm um vídeo que fala justamente sobre isso. Então, quem tiver curiosidade e quiser rir um pouquinho, vá lá no Amigos da Luz, que é justamente falando sobre essa questão dos débitos, né, de pagar e dessa coisa parceladinha, assim, né, a perder de vista, literalmente. Exatamente. Pode ir. Pode ir? Vamos entrar no 5? A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam
os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Deixa eu fazer um comentário. Sim, lógico. Quando ele fala que não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. E aí a gente lembra de que a gente está sendo visto o tempo inteiro. Eu chego a brincar com o Henrique que tem uma câmera dentro de casa, sabe? O tempo todo. Brother. Eu não assisti ainda o vídeo do Amigos da Luz. Eu não sei se é essa referência que eles fazem, porque eles colocaram ontem um vídeo sobre o BBB e a morte, né? Eu não sei como que é a referência que eles fizeram lá. Mas eu sempre coloco essa hipótese, né? Olha, tem sempre uma câmerazinha. Então, assim, nunca você está fazendo alguma coisa, ou mesmo quando a gente perde a paciência, fala alguma coisa, nunca passe ileso, né? Tem sempre alguém olhando. Então, a gente imagina que nossos mentores estão ao nosso lado o tempo todo. E, assim, é uma forma da gente pensar que realmente não há nada que a gente faça escondido. Não tem, porque a gente não se esconde de si, né? A gente não esconde da nossa consciência. Então, mesmo quando a gente faz alguma coisa, uma pessoa que entra numa loja, num supermercado e furta alguma coisa e a câmera não pegou, ninguém viu, nada vai acontecer porque ninguém viu, então ele não foi pego. Mas aquela pessoa acha que ninguém viu, mas aquilo ficou guardado, né? Na consciência. Mesmo que não apite naquele momento, em algum momento a lei do retorno vai fazer aquele sujeito enxergar isso. Então, é o que você faz quando... Tem uma música, acho que é da Capital Inicial, que fala isso, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? E tem uma frase também muito conhecida que reconhece-se uma boa pessoa, uma pessoa de boa índole, quando ela faz o bem, mesmo sem que ninguém veja. Né? Que quando você não faz algo para se promover, que as suas atitudes anônimas, elas são boas, de fato, né? Mesmo que você não tenha que provar para ninguém. E assim, da mesma forma que toda falta, ela não fica esquecida, toda boa ação também jamais fica esquecida por Deus, né? E é isso que eu ia falar, porque quando você falou assim, tem uma câmera. Mesmo que não houvesse câmera nenhum, a gente tem uma caixinha preta que ninguém tira de nós e que ninguém vai burlar, que é a nossa consciência, que é o nosso espírito, né? Então, assim, tudo que a gente faz fica gravado na gente. Então, quando a gente desencarna, né? Se a gente não vai lembrar aqui agora, se a gente fez e botou um pano em cima daquilo e não enxerga, tudo bem, sem problema. Só que haverá um momento que a sua própria consciência vai lembrar e vai te cobrar. Fora que, quando você desencarna, você tem toda a leitura de você mesmo, né? Então, por mais que a gente aqui fique nessa escuridão, não querendo perceber tudo que a gente fez, quando a gente desencarna, a nossa consciência é nós com nós mesmos, né? Sou eu e eu. Então não tem como esconder. Então a caixinha preta ela vai ser aberta em algum momento. Então... A Flávia comentou ali que nem o pensamento fica impune. Não mesmo, porque o pensamento plasma, né? A gente já sabe disso. O nosso pensamento, ele materializa-se.
E a gente fica assim, nu e cru para a espiritualidade. Então não adianta a gente aqui ter uma carinha boazinha, se o nosso pensamento está plasmando algo diferente, não adianta. Também não vai passar impune, né? Porque a gente tá emanando energias contrárias àquelas que aparentemente a gente está tendo. É, eu vou falar uma coisinha aqui que foi, você falou um negócio do pensamento plasma, né? Eu, quando era adolescente, estava tendo um jogo de futebol. E eu não gostava de um determinado jogador. Aí eu falei assim durante o jogo, tomara que essa criatura faça isso. E aí comecei a falar do cara. O cara não machucou durante o jogo? Acho que ele machucou o joelho, machucou a perna. E eu fiquei assim, Jesus Cristo, me perdoe. Na época eu não tinha nem entendimento da doutrina espírita, eu não estava ainda, não era espírita, eu estava em outra religião. Mas aquilo mexeu com a minha consciência, porque eu falei que eu queria que o cara se machucasse, o cara se machucou, né? Aí eu falei assim, ai Jesus, me perdoe, tomara que ele fique bom logo. Porque, e é isso mesmo, lógico, que não deve ter sido só o meu pensamento, mas quando acontece aquilo que você pensa, que você desejou e que não é legal, aquilo dá no tapa, né? Aquilo chega até você de uma forma, se você não se incomodar, é que é o problema, né? Então aquilo me incomodou, eu meio que foi a primeira, assim, prova bem drástica dessa questão do pensamento plasmar, né? Não que tenha sido só o meu. Sim. Vou ler o último Tá. parágrafo aí, que agora que eu vi que tá acabando mesmo, né? Eu não li, nem vi. Vamos lá. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável, o homem põe-se a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Como o operário preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também diz ele: perdi a minha vida. Mas assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro, né? A gente escuta mesmo isso, né? E geralmente quando as pessoas falam isso já numa idade mais avançada, elas se esquecem ou ignoram o fato de que são espíritos imortais. Então nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Desde o momento em que a gente se dá conta e empenha as nossas forças para uma mudança de comportamento e de pensamento, nunca é tarde demais, porque a gente tem simplesmente a eternidade para exercitar esse novo ponto de vista, essas novas atitudes, né? A Geisa está dizendo, essa reflexão é feita também quando se chega na espiritualidade. Também. Uhum. Mas é igual o caso que eu falei da pessoa que promete que nunca mais vai beber quando sente ressaca, né? Quando a pessoa chega na espiritualidade, é a ressaca moral. Vem aquela coisa da consciência pesada e ela jura por Deus que numa nova oportunidade não vai fazer de novo. Mas aí vem novamente, é tentado, né, pelas coisas da matéria que conquistam, como esse exemplo que eu dei, né? O sujeito num dia de sol, num churrasco, num pagode, e quando vê, tá fazendo tudo de novo. E é por isso que a gente tem sempre novas oportunidades. Porque uma hora a gente vai realmente empenhar nossa vontade e escolher aquilo que vai ser o melhor para a gente. Porque mesmo sabendo, às vezes, que as escolhas que a gente está fazendo não são as certas, a gente ainda teima, porque o aprendizado ainda não foi feito de verdade. É isso aí. É, deve doer muito, né? Mas a gente escolhe a dor. Se a gente imaginar que a prova ela vem, né? O ensino ela vem. Então a gente tem que saber como que a gente vai lidar com esse ensino, né? Porque a dor, ela tá aí para poder. Porque a gente geralmente aprende pela dor, por quê? Porque incomoda. Então, se incomoda, te tira do lugar comum. Tudo aquilo, né? Como dizem, mar calmo nunca fez bom marinheiro, é o ditado. Mas se a gente trouxer para cá, se a gente viver sempre naquela
mesma linha calma e tranquila, a gente vai supor que está tudo bem. Então, quando a gente tem alguma coisa que tira a gente do nosso lugar, do nosso conforto, do nosso estado de paralisia, aquilo incomoda. E se incomoda, machuca. Às vezes não é nem dor física, não. É uma dor mental, moral. E aí tira a gente daquele estado. E aí faz a gente se movimentar. É o que vai fazer a gente andar para frente, né? Eu lembrei agora de um experimento que teve com crianças. Eu não me lembro quantas crianças, mas assim, era mais ou menos assim. Tinha uma sacolinha de doce e alguém dizia assim: olha, você pode pegar, dentro dessa sacola de doce, você pode pegar 2 doces e comer logo agora, ou você pode ficar sentado nessa sala, olhando para a sacolinha de doces, esperando 10 minutos, e se você conseguir esperar, você come a sacola inteira. A maioria das crianças não esperou os 10 minutos, pegou logo os 2 doces. E assim somos nós. Às vezes a gente vê as coisas ali no momento, né? Numa atitude muito precipitada, e a gente imagina, sabe que as recompensas de uma espera, de uma paciência, de um caminhar com mais tranquilidade, a recompensa vai ser muito maior lá na frente. Mas muitas vezes a gente corta esse caminho e quer as recompensas imediatas, igualzinho essas crianças desse experimento, né? Então, o estudo estava querendo entender por que é que poucas crianças esperavam para ter a recompensa maior no final. Eu não me recordo que conclusão chegaram, se chegaram a alguma conclusão, mas eu vi isso e me chamou muita atenção, né? Que a maioria quer a recompensa imediata. E somos nós assim, né? A maioria de nós é assim. A gente olha para Chico, acha lindo e admirável o trajeto dele, até onde ele chegou, a pessoa que ele era. Mas a gente, peraí, para eu ser igual a ele, eu vou ter que abdicar de um monte de coisa. Vai me dar um trabalho imenso. Eu vou ter que ser manso, vou ter que ser humilde. Eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu ando fazendo. Ah, não, então deixa eu ficar com a minha recompensa imediata, porque eu sei que a recompensa dele vai ser muito maior, mas vai demorar muito e vai me dar muito trabalho, né? É mais ou menos assim que a gente vem agindo. Geis, a gente está falando aqui que a dor que ela estava falando, que eu estava comentando, é da dor que quando se percebe desencarnado, de que você perdeu tempo, né? E realmente é uma dor muito forte, é gigantesca. E aí já passou, né? E isso que é complicado. Ontem você falou desse livro aqui, né? Que eu peguei para estudar também. Eu falei assim, nossa, a Dorinha tá dando spoiler do que eu ia falar, porque eu ia mostrar esse livro hoje, até como um apoio para quem quer estudar o Evangelho em casa. Às vezes quer complementar com aquilo que vê aqui ou que estuda na casa espírita. E esse é um livro muito bom, ele é bem didático, ele pega os tópicos do Evangelho, né? E vai destrinchando. E uma outra coisa também que eu queria falar é que essa foi a primeira bem-aventurança que tem no livro do Evangelho. Uhum. E as bem-aventuranças são um ensino magnífico, magnífico. Então, quem tiver curiosidade, não conhecer ou quiser estudar um pouquinho mais, eu sugiro que pesquise na internet, nos livros doutrinários, porque as bem-aventuranças foram ditas no Sermão do Monte e elas são um ensino. É um ensino muito grande de Jesus para a gente, né? Que mostra que sim, tem esperança, que tem o consolo, tem a misericórdia, tem tudo. Esse livro aqui é o roteiro sistematizado. Dorinha, depois você pode botar um print dele quando for lá no Evangelho. Uhum. Ele é bem interessante. E aí, assim, tudo que a gente fala aqui, a gente teve um professor lá na Casa Espírita que dizia, né? Não acreditem em tudo que eu digo, sempre busquem mais, né? Então, tudo que a gente fala aqui é para que também quem tem interesse leia outros livros, né? E busque mais informação. E aí, nessa questão de buscar outros livros e outras informações, tem uma passagem da Joana de Ângeles num livro chamado Iluminação Interior, que eu achei muito interessante, que fala assim: não sofrer é uma pretensão utópica.
no atual estágio de evolução da humanidade. Então, se somos espíritos ainda imperfeitos, né? Não totalmente, ainda, alguma coisa imperfeito, no mundo de prova e expiação, como a gente pode supor que a gente não vai sofrer? É muita utopia, muita pretensão de estar nesse planeta que passa por tantas coisas, independente do que a gente vive hoje, que a gente achar que não vai sofrer, né? E aí ela fala um pouquinho mais e fala assim, né? No entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas compreenderem por que elas existem e alterarem sua conduta diante deles, dispondo-se à renovação, como muitos já falaram aqui, a reforma íntima. Pois a felicidade não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. Então, é bem pontual isso, né? E uma outra coisa muito interessante, o Haroldo, ele numa palestra falando sobre causa das aflições, ele falou que num grupo de jesuítas resolveram fazer um amigo oculto, né? E aí o amigo oculto era o seguinte: você tirava as pessoas e o que era o presente, entre aspas? Quem você tirou, você tinha que fazer uma lista de qualidades e defeitos dessa pessoa. Na verdade, era assim, era um grupo, vamos lá, 5 pessoas. Então, todo mundo tirava todo mundo. Então, você tinha que fazer a lista de qualidades e defeitos das outras pessoas. Então, a Alessandra, nesse amigo oculto, receberia 4 listas. E aí, nessas 4 listas, ia estar apontado lá o que as pessoas me veem, como as pessoas me enxergam. E aí, ele usou um exemplo na palestra, né? Então, tá lá, a primeira das suas não qualidades, vamos dizer, dos seus defeitos, é o mesmo defeito em todas as listas, e você não percebe aquele defeito seu. Então, assim, às vezes a gente não percebe aquilo que a gente faz, né? E a gente, quando fala defeito aqui, às vezes é você ser muito enérgica, às vezes é você ser muito contundente no que você fala. Isso magoa as pessoas, né? E isso afeta as outras pessoas. Da mesma forma que as pessoas veem muitos nossos defeitos, a gente não enxerga as nossas qualidades. Que é uma outra questão, né? Você não enxergar as qualidades que você tem. E aí ele falava desse amigo oculto e eu achei super interessante, porque é um teste que você faz, do jeito que as pessoas te leem, às vezes é uma coisa que você não se enxerga, mas aquele outro que convive contigo, ele vai enxergar mais aquilo, né? É verdade. Aí eu li outras coisas, tem outros livros, tirando essa questão de causas de aflições, né? Tem umas passagens muito interessantes. Tem um outro livro chamado Espírito da Verdade, que é um livro de Chico Divaldo, e que é uma passagem chamada assim, nem castigo, nem perdão. Que ele fala que Deus, ele não te castiga, né? E não te perdoa, porque ele entende como você é. Porque ele também entende que ele não tá, tipo, ele não é que você cometeu uma falta. Assim, é inerente ainda da gente engatinhar, andar e cair, né? E aí eu vou pegar só algumas frases assim que eu achei muito interessante. Ele fala que a Terra não é prisão de sofrimento eterno, é a escola abençoada das almas. Então a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para amar. E se a gente conseguir amar de uma maneira sincera, honesta, verdadeira, a gente não vai sofrer tanto assim, né? Que a dor não é forjada por outrem, é a criação do nosso próprio espírito. O futuro não é uma surpresa atordoante, é a consequência dos atos presentes. Aí ele fala ainda: nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. Né? Então, como a gente está fazendo uma leitura do Evangelho à luz da doutrina espírita, nós espíritas, estudantes, praticantes, que segue essa doutrina, né, que é a doutrina do Cristo, a gente tem uma responsabilidade, a gente enxerga as nossas responsabilidades nisso tudo que a gente faz. Muito boa a sua busca. Aí eu falo Excelente. muito, Depois você me dá esses nomes aí, dessas dicas desses livros, para que a gente compartilhe
com todo mundo, né? Quem tiver possibilidade de buscar, de ler. A Flávia perguntou se o roteiro sistematizado, esse livro que a gente apresentou, tem em PDF na internet. Eu acredito que não. Eu Ele também é da acho que não. editora Boa Nova. Eu acho que não tem, não, em PDF. Mas vale a pena pesquisar, né? Procurar saber. E, de qualquer forma, no site da Boa Nova tem ele à venda na internet também, para quem quiser adquirir. Isso aí. Então, chegamos ao fim deste estudo de hoje. A Geisa está falando que não tem na internet, em PDF. Não deve, É muito novo esse livro, né? sim. Então é isso. Chegamos ao fim desse estudo de hoje. Amanhã quem está com a gente é a Heloíse Fang, que é da Mocidade, do grupo jovem lá da nossa casa, Suave Caminho. E em breve a gente vai ter mais membros da juventude, né? Que Que legal. estão aí estudando também, e a gente vai trazê-los para perto de nós, que tem muito a nos oferecer, né? Tem muito a acrescentar à doutrina, e são eles que têm aí nas mãos a, a possibilidade, né, de fazer isso crescer, né? De serem os novos divulgadores da doutrina, e a gente tem que ter um olhar muito especial, né, para todos eles. Eles foram lá no trabalho social lá na SESC fazer. Ano passado fizeram duas dinâmicas com as assistidas e foi um sucesso, porque eles são muito dinâmicos e elas adoram. Então, a gente também tenta trazê-los, né, para o trabalho social, para ajudar a gente, que a gente precisa de vigor, a gente precisa de alegria, e eles têm isso tudo, né? Que bom, é isso aí. Eu Então é trouxe isso. hoje, eu trouxe hoje pra gente, eu vou botar aqui na televisão, porque eu não tenho um computador para me dar um apoio. Que eu fiquei pensando, tem tantas coisas que eu queria trazer, músicas principalmente, né? E aí eu recomendo, eu não trouxe hoje, mas eu recomendo quem puder ir no canal do Tim e da Vanessa, lá no YouTube. Eles têm um CD novo chamado Cântaro e tem uma música chamada Caminhando Juntos, que aí ele fala que tem um ser que nos ama, que caminha junto com a gente, que eu entendi que era o nosso anjo guardião, mas a gente pode também entender que é Jesus. Mas hoje eu trouxe uma oração que eu gosto muito, de um espírito que eu amo muito, que eu convidei para ser o mentor espiritual do meu Evangelho no Lar, que é Francisco de Assis. E é uma oração que lembra muito meu pai, e lembra muito a minha avó, que minha avó era muito religiosa. E aí, nesse dia que é pura alegria, né, que a gente lembra de Jesus, que a gente comemora a vida de Jesus de uma forma, né, a ressurreição dele vem de uma morte, mas ele renasceu para a vida, né, ele está aí, está vivo. E aí eu trouxe a oração de São Francisco para a gente poder cantar. Vocês conseguem ouvir? Eu Sim. botei na TV. Ser instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei-me um instrumento mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu amo Chico. Chiquinho para os íntimos.
Eu E eu gosto é acho da que intimidade. Eu chamei Francisco de Assis para ser o mentor do meu evangelho no lar. Meu Deus, eu gosto dessa ai, intimidade gente. minha. A gente, assim, porque todo mundo que eu conhecia falava assim: ah, meu evangelho tem um mentor. Eu falei, Jesus, tem que ter um mentor? Como que eu faço? Assim, quem que eu vou chamar? Bom, eu sou da natureza. Então eu vou gostar de ter Francisco de Assis do meu lado, que gosta dos bichinhos, gosta da natureza. Eu acho que isso é importante, né? A gente tem que lembrar que Jesus não está no pedestal. Deus não está no pedestal. Eles não estão no pedestal, eles estão no nosso coração. Eu tenho uma amiga que fala que a gente tem que trazê-los No para o nosso pedestal lado. que você diz é num santuário, assim, né? Eles não estão longe, eles não estão lá, que a gente quando fala assim, vamos falar com Deus, a gente olha para cima. Vamos falar com Jesus, a gente olha para cima. Por que a gente não olha para o lado? Olha para o lado. Olha para dentro, né? Tá todo mundo do seu lado. Luana, eu sei que seu filho chama Chiquinho também. Aquele lindo, fofíssimo. E aí, a gente tem que entender que Jesus está do nosso lado, ele é nosso amigo, né? Sim. Então, vamos ter vamos criar essa Essa intimidade. intimidade. Vamos criar vamos abraçar Jesus. Quando você está triste, a gente, né, tá triste, por que a gente não pode chegar e dar um abraço em Jesus? Né? Por que a gente não pode abraçar Francisco de Assis se eu amo ele e se eu entendo? Oi, você tá aí? Dorinha? Dorinha, voltou? Voltou. Voltou. Agora que eu olhei pro relógio, falei, meu Deus, daqui a pouco Você tá aí? Tá me o vendo? Instagram. Tô. Ah, tá. Daqui a pouco eles cortam a gente aí. Eu vi agora que eu falei muito. Não, foi maravilhoso, foi bom demais. Muita gratidão, foi ótima escolha o que você trouxe pra gente aí com a oração de Francisco de Assis, que é linda, maravilhosa. Muito, muito obrigada. Vamos fazer então, parece que eu fico com medo do horário. Vamos lá. Então vamos olhar para dentro de nós, né? Perceber que Jesus está ao nosso lado, que o nosso anjo guardião também está ao nosso lado. Vamos abraçar cada um agora, deixando eles bem pertinho do nosso coração, agradecendo a Jesus por esse momento tão importante no nosso dia. Não é só estudar o Evangelho, é conhecer a sua palavra, conhecer os seus exemplos, poder falar com pessoas amigas, poder compartilhar com pessoas amigas, poder aprender. Mestre Jesus, nesse dia tão importante para a humanidade, em que muitos pararam para poder acompanhar tudo aquilo que você viveu há 2000 anos, Senhor. Que possamos deixar essa energia de luz, de harmonia, de comunhão, de fé, nos envolver esse planeta num abraço amigo de carinho. Que possamos, Senhor Jesus, como a data nos inspira, deixar renascer dentro de nós, renascer tudo aquilo que é bom, renascer a luz que Deus deu para a gente quando a gente criou todos nós. Que possamos deixar vir dentro de nós o amor, o respeito pelo outro, o perdão para nós e para o outro. Que possamos ser luz, Senhor Jesus, que possamos amar, que possamos ser sempre instrumentos da Tua paz. Hoje, amanhã, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. E se por algum motivo a gente vacilar e cair, que a gente possa ter a Sua mão para nos amparar, a levantar e a seguir adiante sempre. Jesus abençoe a todas as famílias que aqui estão conosco,
as famílias desse mundo, desse Brasil tão amado, dando força, coragem